Então, galera, dando continuidade, já estou aqui com a minha folha de sulfite, com o rascunho, com 6B aplicado no verso. Peguei a minha folha de papel canson do lado mais texturizado, manuseando mais pelas laterais para não encher o papel com gorduras, com sujeiras e tudo mais. Centralizei aonde eu queria, né? Vou fixar ele aqui até com clips para se manter na posição. E aí, com o meu lápis HB, o que eu vou fazer? Eu vou contornar essas minhas construções, cara, de maneira suave. Então, fiz uma linha, vou ver como é que está sendo o transporte. Talvez vocês não estejam vendo de onde vocês estão posicionados, mas, ó, a minha linha está bem suave e eu consigo visualizar onde é que está o objeto. E como as nossas formas são claras, o interessante é que somente quem estiver desenhando, a pessoa que estiver aí do outro lado, vai conseguir ver. Pelo vídeo até bloqueei ali o zoom, então o foco ele está travado. Por mais que eu amplie e mostre ali, vocês não vão conseguir ver a minha linha, né? Eu estou tentando fazer ela de maneira bem suave. Olha só, faz tudo a mão livre, tá? Vai pegando firmeza nesse teu traço. Evita usar régua, não usem régua, não use esquadro, não use compasso, fita crepe para trabalhar o contorno ao redor. Faz tudo a mão livre, vai pegando essa noção do traço aqui, ó, porque lá no nosso período de M2, a gente vai precisar bastante desse teu traço mais firme. Então, ó, tô transpassando aqui o meu desenho, as áreas que eu acho que é importante, as projeções das sombras, a forma do meu objeto. Vou dar uma visualizada aqui, ver se eu passei tudo. E a princípio o que eu queria transportar para minha folha de papel canson seria isso. Agora esse meu rascunho, ele vai ficar sempre aqui, ó, próximo de mim, para que eu tenha a noção da aplicação do volume do meu objeto, né? Como é que eu vou pintar esses meus objetos. Então tá aqui. Vou começar a fazer a parte de pintura. Eu tenho sempre em mãos uma folha de papel sulfite para ter o apoio em cima do meu braço, né? Para apoiar minha mão, meu punho, e não ficar toda hora sujando com a parte das costas da mão. Tem gente que gosta de trabalhar com um suporte para apoiar a mão e não apoiar no desenho, né? Para ficar com um traço mais firme. Eu prefiro trabalhar com esse apoio, com uma folha. E olhando essa aplicação de volume que a gente definiu aqui na esfera, eu vou começar pela esfera, que eu acho que é o mais difícil de fazer. Eu tenho uma área clara aqui e tenho uma região mais escura por esse lado e um reflexo do outro. O que eu faço na hora de pintar? Da mesma maneira como a gente trabalhou os outros objetos, eu vou tirar um pouco de sujeira aqui. Vou ver se realmente eu estou com o meu lápis aqui, HB, perfeito. Eu vou começar nessa região onde eu quero mais escuro. Eu vou começar a aplicar uma primeira camada. E aí eu vou começar a fazer isso de maneira bem suave, ó. Que aquilo, como eu falei, né, é mais importante que a gente faça isso progressivo e depois a gente escureça no final, do que necessariamente fazer muito escuro e depois querer clarear e aí já não há mais possibilidade, né? A gente não tem o efeito de Ctrl Z ainda na nossa prancheta. Então o que eu fiz? Eu passei uma camada, eu vou tentar deixar essa área mais clara aqui, ó, sem grafite por enquanto. E aí o que eu vou fazer? Com o auxílio da minha flanela, e aí percebam que ela está dobrada, eu não peguei aqui com o dedo assim, ó. Isso aqui vai funcionar da mesma maneira como se você passasse o dedo, né? Ele vai borrar o grafite, mas de maneira heterogênea, né? Não vai fazer um deslocamento do grafite de maneira homogênea. Então o que eu faço? Eu dobro bem a minha flanela, crio uma ponta de uma maneira que essa minha flanela trabalha igual uma suspensão, ó. Então, se eu, por acaso, oscilar a pressão em cima da flanela, ela não vai transpassar isso de maneira
para minha folha de papel canson. Eu consigo ter um domínio e uma suavidade muito maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocando esse grafite para as áreas mais claras de maneira suave. Mas olha só, estão vendo que a primeira coisa que eu fiz, esse grafite ele não está sendo deslocado somente dentro da esfera, ele está borrando aos redores. Então, a gente só vai usar a flanela nessa situação, só na esfera. Por quê? Porque depois a gente vai trabalhar o plano de fundo e a base e ele vai acabar delimitando o nosso objeto. Se eu for passar aqui ou for passar aqui nesse objeto, o que vai acontecer? Ele vai borrar em cima de áreas, por exemplo, onde eu tenho a sombra, onde eu tenho a área superior, que não é o que a gente quer, tá? Então, olha só, veja quando eu passo essa primeira camada de flanela, como ele deixou essa região bem clara, né? Então, esse efeito escurecendo aqui nas regiões, eu vou ter que ir fazendo isso de maneira gradativa. E aí a flanela, eu vou deslocar o grafite na região aonde eu quero mais claro. Então, a flanela vai fazer o processo. Só que o que acontece? Não adianta você achar que a flanela é milagrosa, né? Vai fazer uma camada aqui de grafite, e aí, vou passar a flanela, então eu vou pintar com os dedos do pé, eu vou pintar de qualquer jeito, eu não vou ter um capricho na hora de pintar. Não adianta, cara, você tem que fazer uma pintura bem homogênea, porque ele vai aparecer os sentidos de pintura e ele vai aparecer o que você pintou embaixo, ó. E esse processo aqui, ele tem que ser feito gradativo, não adianta também você pintar ele bem escuro, vir aqui e forçar a flanela, porque você acaba deformando o papel. Ele tem que ser feito, esse processo aqui, ó, várias vezes, né? Você vai fazendo isso aqui de maneira gradativa, suave, vai chegar uma hora que ele vai saturar a folha de papel, que você não vai mais conseguir trabalhar com a flanela, então ele vai ter que ir trabalhando com lápis, ó. Então sempre cuidem com o tipo de lápis. Esse lápis que eu peguei aqui agora, ele é bem macio, né? O mesmo lápis HB, ele é bem macio, então ele mancha o papel com bastante facilidade, ele joga bastante tonalidade rápido, então tem que tomar cuidado com o material que a gente usa, ó. Então pintei mais um pouco, cheguei os tons mais escuros que eu queria, vou passar a flanela, e aí eu já vou tendo um pouco da visualização. Olha só, eu tentei deixar aquela região mais clara, estou fazendo um gradiente gradativo, estou deixando um reflexo pela parte de trás da minha esfera. Vou começar a trabalhar uma área mais escura. É bem provável que depois que a gente pintar o plano de fundo, depois que a gente pintar a base, as sombras, você vai perceber que a sua esfera ou algum objeto possa ter ficado mais claro do que você queria. E aí a gente pega o lápis HB, vem aqui e dá um talento nessas regiões que vocês querem um pouco mais escuras, né? Então vai fazendo isso, ó, de maneira suave. Então a flanela ela vai homogeneizando essas camadas de gradiente, né? Então na esfera, como a gente tem uma transição bem suave, ó, então é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, eu já vou pular para um próximo objeto, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso demais, tá? Então aqui, olhando para o nosso cilindro, a gente tem uma região mais clara aqui, embora tenha um gradiente, mas ele tem um reflexo da esfera sendo projetada aqui. Eu vou deixar essa área totalmente branca aqui na frente, vou fazendo um gradiente para essa área mais escura, então vou trabalhar daqui um gradiente para cá, e eu vou evitar agora trabalhar com a minha flanela. Então vou olhar aqui o meu rascunho como referência, vou ver onde é que está essa região mais escura, e aí eu vou fazendo um gradiente para minha região mais clara lá, ó. Procura ver se o teu lápis está bem apontado, se não está com aquela ponta parecendo um pincel atômico, né? Vai fazendo o gradiente de maneira homogênea, ó, vou fazer aqui uma primeira camada nessa região mais clara, e aqui embaixo eu vi que tem um tom mais escuro, um gradiente curtinho aqui, ó. Então estou tentando representar aquilo que eu vi na imagem, né?
Não esquece de levar o tom em cima e embaixo, né? Aqui, se você quiser deixar uma linha bem sutil para não perder a forma da imagem na hora de pintar a base. Então, essa parte aqui, ela, por ser objetos claros, ele se torna rápido a pintura, não é uma pintura muito demorada, né? E o plano de fundo e a base é que vão gerar bastante contraste com nossos objetos. Então aqui, ó, vou trabalhar a minha área superior. Vou fazer um tom mais escuro. E vou gerar um gradiente para a parte de trás. Então eu vejo que a parte de trás ela é mais clara, ao meu modo de ver. Então é um efeito visual que a gente tem, né? Então tá aqui o meu gradiente, trabalhando com lápis bem deitado para ter uma pintura bem homogênea. Cuidem com os contornos, né? Vai fazendo a pintura aos poucos, com lápis bem deitado, só o peso do lápis, ó. E aí você vai ter uma pintura mais homogênea, mais clarinha, sem definir os contornos, que isso que é o importante no desenho de observação, né? No desenho de apresentação. Então, ó, pintei um pouco, embora ainda o meu lápis tenha uma ponta legal, eu vou dar mais um talento aqui no apontador, passar mais algumas vezes de maneira sutil, para que a ponta fique bem afiada, bem fininha, que daí eu tenho um domínio maior aqui, ó, principalmente das arestas, para conseguir delimitar bem certinho até onde vai a minha face, sem eu precisar contornar o meu objeto, ó. E aí depois eu venho trabalhando dentro da face o gradiente, ó. E quanto mais a gente passar, sem forçar, ele não vai ficando muito mais escuro, mas ele vai ficando mais homogêneo. Então, tentar igualar um pouco mais essa tonalidade aqui. E percebam como eu trabalho com lápis bem deitado, como ele vai deixando mais homogênea a pintura, né? Tentar trabalhar um pouco mais esse meu gradiente aqui pelo meio. Aí é legal que vocês vão estar com a imagem do rascunho na frente de vocês, mas também vocês têm a imagem para estar consultando a tonalidade, para ver se essa região aqui, ó, ela realmente fica mais clara, mas cuida com a tonalidade para não deixar ele tão claro em relação à luz que está aqui. Ele vai fazer um gradiente mais curto aqui no cantinho, ó. Aí usa a ponta do lápis mesmo para definir essas formas. E aí eu já estou quase com o meu cilindro pronto, ó. Então, da mesma maneira, eu vou deixar ele assim como ele está, para a gente conseguir visualizar o todo. Depois, se for necessário, a gente pinta ele mais um pouquinho, dá um talento a mais nessa estrutura, né? Aqui eu estou tentando deixar uma região mais ou menos arredondada, que era o reflexo da esfera que eu vi. E agora eu vou partir para o meu cone, né? Então aqui eu tenho uma área de sombra nessa extremidade, eu tenho um ponto bem claro que seria um brilho, e lá no final eu tenho um gradiente. Esse ponto de brilho eu vou deixar para fazer por último com a minha borracha, como se eu estivesse fazendo algo mais ou menos nesse sentido. Eu vou pintar uma tonalidade daquilo que eu quero. E depois que eu pintei a tonalidade, eu vou vir aqui, ó, com a minha caneta borracha e eu vou apagar e vou dar um efeito de brilho em cima daquela região. Então eu não preciso estar pintando e separando o meu zero. O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma diagonal aqui, ó, que fica mais acessível para eu estar pintando. Eu vou fazer uma tonalidade única, inclusive onde tem a minha sombra.
tentar deixar o mais homogêneo possível. Então passar bem próximo uma camada da outra, com um lápis bem deitado. Então fiz aqui numa direção, vou trabalhar em outra para favorecer a aresta. Então fiz a minha região mais clara do meu desenho. Vou corrigir até lá embaixo, para que tenha uma delimitação da minha forma. Cuida, né, só para não contornar demais, não deixar muito mais escura a parte da base. Pintou em outras direções, ó. É legal você passar aí no teu objeto em outras direções, porque senão ele vai mostrar só a borda lá mais escura. Então digamos que eu tenho a minha área mais clara, tá? Dá para trabalhar um pouco mais, dá. Né? Então vocês vão ter bastante tempo aí, vocês vão ter a semana inteira para estar trabalhando em cima dessa imagem. Mas a gente vai começar a fazer essa semana, vocês vão tirar as dúvidas durante a videoconferência que a gente vai fazer essa semana no horário da nossa aula. E aí vocês vão ter a semana inteira para estar trabalhando. Então, agora aqui, onde é que eu tenho a minha região mais escura? Eu tenho uma região aqui, ó, na extremidade, bem mais escura. Agora eu vou trabalhar no sentido da minha peça aqui, ó, para me facilitar essa pintura. Cuida também, novamente falando sobre a questão de tonalidade, para não forçar demais e não acabar se prejudicando nos tons, né? Vai fazendo isso de maneira gradativa. Então, ó, gerei um tom mais escuro, eu quero fazer um gradiente para a borda direita e eu quero fazer um gradiente para o meio do meu cone. Eu vejo aqui uma região mais escura e aí eu vejo um gradiente para os dois lados. Então eu tenho aqui um tom mais escurinho aqui também. Então tudo que vocês observarem, que eu não tenha observado, que eu não tenha desenhado no meu rascunho, vocês podem estar colocando e fazendo no de vocês, tá? Então tentem ser o mais fiel possível à imagem que vocês receberam aí. Então, ó, basicamente é isso aqui que eu tô vendo. Então aqui também tem uma sombra, que daí em relação a esse tom eu acho que ele é mais escuro. Eu vou fazer um tom único primeiro. E geralmente eu faço isso aqui, eu dou uma trabalhada na tonalidade, nos tons que eu quero primeiro, vou escurecendo gradativamente e depois com o lápis bem apontado aí eu me preocupo em definir bem certinho a forma do meu objeto. Primeiro eu me preocupo com o tom que eu quero e depois com a forma. E aí eu vi que a parte de baixo aqui, por estar mais próxima, ele está levemente mais escuro. E aí ele vai subindo, ele vai clareando essa minha sombra de maneira bem sutil, né? Não é nada tão gritante, mas ele realmente ele escurece um pouco mais a parte de baixo, ó. Então eu sempre vou fazendo isso de maneira gradativa, da mesma maneira como a gente fez a escala cromática. A gente não aplicou força, né, para chegar numa tonalidade escura, nós fomos fazendo com uma técnica, camada por camada, para que isso vá se escurecendo aos poucos, sem deformar o nosso papel, sem estragar, fazer um desenho com uma baixa qualidade, né? A gente está tentando fazer um desenho com um aspecto mais profissional, então a gente tem que tomar um cuidado nessas pinturas. Então tá aqui a minha sombra. E agora eu acho que para os meus objetos eu já estou com tudo ok. Então observem como é que ficou mais ou menos o resultado até aqui.